fantástica, né? Uma história fantástica, né? Da unção em Betânia. O que que ele faz? Ele acha um lugar para ela, né? Mas quem olha para o texto percebe que a sequência narrativa foi quebrada. Capítulo 14, versículos 1 e 2 diz assim: Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam a traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Versículo 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Quer dizer, claramente o assunto dos versículos 1 e 2 e do versículo 10 e 11 fazem parte da mesma cadeia. No meio tem uma história que foi encaixada aí, que é exatamente a história de Betânia. Mas essa história ela é tão marcante e ela se dá a tantas interpretações que os evangelistas tomaram isso da maneira mais variada, né? Se você vai usando agora a perícope do versículo 3 ao versículo 9. Se você olha para Mateus, Mateus muda muito pouco, né? Mateus preserva a mesma unidade, apesar de ter intenções diferentes, né? Mas Lucas, por exemplo, tira essa história do contexto da Páscoa. Então, a história em Marcos aparece assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si, diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E talvez essa questão aqui permitiu a Marcos encaixar essa narrativa, né, na narrativa da Páscoa, né? Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez por mim. Quando você vai para Lucas, no capítulo 7, Mateus preserva uma unidade muito parecida. Lucas, no capítulo 7, né, coloca, a partir do versículo 36, Lucas muda completamente, ou dá um outro tom. Primeiro que ele não preserva no contexto da Páscoa. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus entrando na casa do fariseu, ao lugar à mesa. Observem, lá em Marcos, não se diz que é um fariseu. Chama o sujeito de Simão, o leproso. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ou seja, mudou. Lá era na cabeça, aqui é nos pés. Aí tem, né, um debate com o fariseu. Jesus dá uma enquadrada no fariseu, e no versículo 43 ele chama de Simão. Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe julgando. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Ou seja, a ênfase é no pé, não é na cabeça, né? Então, percebam a diversidade.
né? Não se trata aqui de apontar erro. Não é erro, é a diversidade, a liberdade que Deus dá a cada evangelista de tratar do texto do jeito que achar melhor, né? E quando você vai para João, aí a coisa muda completamente, né? Quando você vai para João, João no capítulo 12, aí os personagens são outros, né? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma bálsamo, nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, exatamente como Lucas. E os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ou seja, aquilo que em Marcos aparece como um descontentamento dos discípulos, agora, né, em João, aparece como um descontentamento específico de Judas. Por que eu estou contando essa história para vocês? Bom, porque a história é fantástica, né? Esse relato é um relato fantástico, porque tem um aspecto de devoção, tem um aspecto de ação, portanto, e uma ação que é valorizada por Jesus. Mas tem um aspecto financeiro também, né? Porque enquanto ela investia de um lado, do outro lado, seja Judas, na tradição de João, sejam os discípulos na tradição, né, de Marcos, eles estão preocupados com o aspecto material somente, né? E ela me parece preocupada com outras coisas. Além disso, tem o aspecto da preservação da memória dela, né? De uma mulher que em Marcos não tem nome, mas que em João tem, né? Mudam os personagens, mas o sentido é o mesmo. Tudo isso para dizer para vocês que qualquer ato de intolerância, né? Esses arroubos, assim, lembre-se disso. Se Deus quisesse um único evangelho, haveria um único evangelho, uma única forma de interpretar as coisas. Deus permitiu uma diversidade, vários olhares, né? Isso não significa ser relativista. Você não precisa ser relativista, né? Em hipótese nenhuma, você precisa buscar a verdade sempre. Mas lembre-se que a verdade comporta, muitas vezes, olhares diferentes, mas onde a essência é a mesma. A essência dos textos, apesar das diferentes interpretações, apesar das diferentes versões dos evangelistas, a essência me parece ser a mesma. Uma mulher devotada, querendo ungir a Jesus Cristo, seja no pé, seja na cabeça, uma mulher piedosa, portanto, que não está preocupada com o aspecto material, mas ela vai ser julgada, seja pelos discípulos, seja por Judas, né? Mas ela não se importa com isso. E mais, Jesus aprova a atitude dela, né? Então, me parece que a essência é preservada, mas os olhares são diversos, eles são múltiplos, né? E eu acho que nós, como pastores, precisamos entender isso, para que a gente não vire um servo de uma verdade fundamentalista pregando mantras, né? Enfim, berrando do púlpito para fazer prevalecer as nossas, aquilo que a gente quer comunicar. Perfeito? Alguma dúvida sobre sofistas e a verdade? Tudo certo? Então, tá bom. Então, tá jóia. Gente, então, semana que vem a gente continua.
eu quero fazer a chamada na sequência, então fiquem aí, por favor. Mas eu quero, muito rapidamente, começar a passar alguns textos para vocês. Devo passar um texto sobre a parrésia, né? Um texto do Foucault, e quero passar um texto para vocês sobre o cristianismo primitivo, que trata do aborto. E aí eu queria que vocês lessem um sociólogo chamado Rodney Stark, um cara que eu gosto bastante, queria compartilhar isso com vocês. Tá bom? Beleza? Deixa eu fazer a chamada aqui e liberar vocês. Alexandre. Presente. Alan. Presente. Arthur. Presente. Átila. Presente. Bruno. Presente. Charles. Presente. Diogo. Presente. Éder. Presente. Guilherme. Presente. Presente. Horácio. Jefferson.